Boa noite, vamos retornando aqui com as atividades. Deixa eu sentar aqui. Fica tranquilo. Bom, nessa segunda parte da conferência, nós teremos o debate Lucratia Política em Defesa do Marxismo, com a participação do Antônio Carlos Mazeu, Anderson Del e a mediação de Cibele Rizek. Cibele Saliba Rizek, inclusive, que é bacharel e mestre em Ciências Sociais, doutora em Sociologia e professora titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, aqui é a FAUSP, pesquisadora do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania e é vice-coordenadora do Grupo Teoria Urbana e Crítica do IEA-USP. Pessoal, então fique com um bom debate. Agradeço novamente a participação de todos e agora é com vocês. Só lembrando que ao final dessa mesa teremos um outro sorteio, tá bom? Mas dessa vez eu queria pegar. E eu joguei fora o meu número. Eu também não sei. Bom, boa noite. E queria agradecer muito a Boitempo, a organização desse debate, e dar as boas-vindas a vocês. E queria apresentar os dois debatedores, né, as duas proposições, autores das duas proposições que nós vamos discutir. Então, à minha direita está o Antônio Carlos Mazeu, que, enfim, somos amigos há muito tempo, nos conhecemos há muito tempo, né? Ele é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Filosofia Política pela Università degli Studi Roma III e livre-docente em Ciência Política pela Universidade Estadual Paulista. É professor dos programas de pós-graduação em História Econômica, FEFELESH-USP, e Serviço Social, PUC-USP. Publicou, entre outros, Estado e Burguesia no Brasil, Origens da Autocracia Burguesa. E à minha esquerda está o Anderson Del, que é doutor em Ciências Sociais, livre-docente em Teoria Política Moderna e Contemporânea, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp, Campus Marília, e líder do NEON, Núcleo de Estudos de Ontologia Marxiana, Trabalho, Sociabilidade e Emancipação Humana. Eu acho que nós temos, com alguma tolerância, entre 20 minutos e meia hora para cada um deles, e depois eu vou, então, abrir o debate. Então, em nome do CENEDIC, ao qual eu pertenço, eu sou fundadora do CENEDIC, também queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e de ouvir os meus colegas e meus amigos, inclusive tendo a oportunidade de reencontrá-los depois de algum tempo. Então, vamos começar pelo Antônio Carlos Mazeu. É melhor. Cuidado. Bom, me ouvem? Obrigado. Então, boa noite a todas e todos. E eu queria agradecer a Boitempo, em nome da Ivana Jenkins, agradecer a Boitempo, a equipe toda que trabalha, do qual eu sou autor, e queria dizer que é uma felicidade estar aqui, encontrando velhíssimos amigos, não que sejam velhos, mas são amigos de muito tempo, como a Cibele, que eu não havia há muito tempo. Estou super feliz de ver você, de estar do seu lado, Cibele, uma pessoa que eu estimo bastante. O meu caro amigo, meus caros amigos Ricardo e Cláudia, meu caro amigo Veda, o meu caro amigo Maurício, né? E é uma felicidade aqui estar com o Anderson também, não é? Que a gente se conhece há algum tempo. São pessoas que na verdade, eu quero parafrasear o velho mestre, dizendo que aqui tem muito pensamento vivido, não é? E construído, vamos dizer assim, em alguns momentos conjuntamente, não é? Então, nós somos de uma geração
pelo menos eu e o Ricardo aqui, que heroicamente representamos uma geração de algum tempo, que desbravamos, de certa maneira, o pensamento do Lukács, que era uma coisa incipiente no Brasil. Você tinha alguns corajosos intelectuais como Carlito, Carlos Nelson, como o Leandro Conder, né? Como o Chazin, que foi um dos caras que também começou a pensar, aqui no Brasil, obviamente, o Lukács colocando questões e também fazendo o embate com não é uma novidade o marxismo empedernido, né? O marxismo dogmatizado, reduzido. Então, quer dizer, a gente foi de uma geração que meio que abriu a talha de foice, não é? Enfrentando, vamos assim dizer, os reducionismos e os elementos redutores, rebaixadores, né, depressores do marxismo. Então, eu acho que isso são sempre encontros importantes, né, de velhos camaradas, velhos amigos, e de novos amigos e novos camaradas, né, permanentemente nessa ordem. Eu queria também começar, obviamente, não dá para a gente começar nenhum tipo de reflexão, principalmente nesse campo, de um marxismo extremamente sofisticado e atualizado e despido dos seus reducionismos, não dá para você deixar de falar do mundo de hoje, né? Que é um mundo onde o Lukács dizia que a etapa que ele, aquelas suas conversas com o Abendroth e tal, conversando com o Lukács, ele vai dizer que você vive um momento de um capitalismo manipulatório. E é muito isso que nós estamos vivendo, né? Ele é manipulatório e tem que viver uma nova desantropomorfização. Estou absolutamente de acordo. Penso igualzinho, estava até cochichando com a Cláudia isso. Eu ando pensando desse jeito, né? Porque o alto grau das complexidades e das alienações e dos estranhamentos, né, que você tem nesse final, né, porque é o final do capitalismo, né? A crise estrutural ela é sistêmico-estrutural, é o final. E mais do que o final, é o tardo capitalismo. O tardio, eu costumo diferenciar, eu chamo o tardio, aquele da Alemanha, capitalismo tardio da Alemanha, né, do Brasil, hipertardio, e o capitalismo de hoje é o tardo capitalismo, que o Habermas também não entendeu, né? Mas esse tardo capitalismo é o momento de uma grande barbárie, né? Eu estava até comentando com um companheiro ali, né? Quer dizer, que a gente parece estar vivendo um filme de ficção científica, né? A barbárie, o desprezo da vida, o desprezo do conhecimento, é um momento muito difícil, né? Eu não queria estar vivendo esse momento, porque eu acho que é um momento difícil, trágico, mas também é um momento que faz com que a gente nos obrigue a repensar o momento e etc. E eu, quando a Ivana falou, por que você não pensa aí o Lukács e a política? Eu tinha pensado dois caminhos, né? O Lukács das teses de Bloom, o Lukács do processo de democratização, ou o Lukács que vai pegar pela proa a questão de um marxismo extremamente reduzido, que é o marxismo que é gerado imediatamente após a Revolução Russa. Ainda que você tivesse, naquele momento, gente de alto calibre, o Brzezinski, o Lenin, o Trotsky, né? Você tinha ali Bukharin, tinha ali pessoas que pensavam, Rosa Luxemburgo, que pensavam, né, um marxismo para frente, né, da perspectiva de isso aqui é um manancial importante que vai nos ajudar a pensar o mundo, pensar e resolver as grandes mazelas, as grandes questões da humanidade, à medida que a gente vai fazer a crítica demolidora do capitalismo, não só no plano da teoria, mas no plano da praxis. E o que me passou na cabeça, que eu vou tentar fazer aqui algumas reflexões para a gente conversar, né, é exatamente o Lukács como
um intelectual que vai ser, naquele bem sentido hegeliano, aparece de vez em quando um cara que sintetiza as dinâmicas, as necessidades, né? as necessidades históricas, num determinado momento histórico. E o Lukács, ele vem nessa perspectiva. E ele não é o único, tinha aparecido Marx, né? O genial pensador Marx. Mas tem aparecido também um genial filósofo da praxis aqui, pegando de carona o Gramsci, que era o Lenin, né? Que era um cara também que ia além do seu tempo, ia além dos reducionismos comuns e pertencentes à militância, né? Militância revolucionária. Ele não era um pensador routinier, ele era um homem, um Lenin, de grande capacidade, e vai ser, junto com Marx, com Engels e com Hegel, um inspirador desse novo cara que aparece, desse novo intelectual que aparece, genial intelectual chamado Lukács. Queria dizer que tem uma genialidade no pensamento de Lukács, que aparece como um momento de grande desespero, né? Imagine que o Lukács é um cara que vivia uma grande contradição. Ele era filho de um grande banqueiro do capital financeiro, né? Da Áustria. Filho de um judeu que tinha mudado de sobrenome para ter um sobrenome nobre, em função de um título de nobreza que ele tinha ganho dos Habsburgo. Então ele virou von Lukács, né? O pai dele. E o Lukács acabou também, né? Até como é que chamava o pai dele? Eu sempre esqueço. Chamava-se Joseph Löwinger, depois vira Joseph von Lukács, muda o nome, né? Mas, de qualquer maneira, o Lukács era um cara especial. Como ser humano, um cara que vinha de uma família onde ele não tinha a menor necessidade de se enfiar em grandes questões intelectuais, ainda que o pai dele fosse amigo do Thomas Mann, né? Também tinha isso. Tinha uma amizade do pai do Lukács, o seu Joseph, com o Thomas Mann. Mas o que interessa é um Lukács que está desesperado. Ele é um jovem que, diante de um mundo, e era um mundo que eu acho que ele também atingia outros caras, outras pessoas, nas suas angústias, né? Era um mundo destruído. Tinha tido a Primeira Guerra Mundial, até a gente pode dizer que o Lukács, o Ernst Bloch, o Walter Benjamin, né? Caras desesperados, porque não encontravam naquela sociabilidade burguesa nenhuma resposta hominizadora, que no sentido da humanidade marxiana, né? Uma resposta hominizadora. E o que é bastante interessante nisso é que essas angústias, esses desesperos, fazem algumas coisas positivas. Lukács, jovem, escreve 2 obras importantes, que não são marxistas, mas que estão na transição dele do kantismo para o hegelianismo, e ali tem, nessa transição, tem já algumas influências que vão ajudá-lo, né? Até para que ele depois faça uma autocrítica. Por exemplo, Weber, por exemplo, Zimmer, né? E até Kierkegaard estava nessa jogada, né? De um cara que vinha tentando dar respostas, né? Talvez de um modo intuitivo, como ele mesmo vai definir na sua estética, né? A intuição como o primeiro momento do conhecimento, né? De um modo intuitivo. Então, ele vai, nesses 2 trabalhos, não só responder as questões dele, mas vai responder questões universais, porque são 2 trabalhos que causam um impacto enorme. Está aqui o nosso camarada Veda, aqui, especialistíssima nessa discussão. Aliás, falta aqui um grande amigo querido, que é o nosso amigo querido Cadu, né, que falta aqui, está faltando o Cadu, que era um cara que adorava o Krakauer, né? Ele amava o Krakauer e amava o Lukács dessa fase, né? E conhecia com profundidade. Nos faz falta muito o Cadu, eu fico com muita saudade dele. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, esse Lukács, que quando ele
tenta resolver questões para resolver a cabeça dele, ele coloca para resolver a cabeça de muita gente. Então ele causa um impacto enorme nesses dois trabalhos, tanto como A Alma e as Formas, como a Teoria do Romance, né? Que são períodos bastante longos, né? A Alma e as Formas, acho que em 1908, se eu não estou enganado, e a Teoria do 11, e a Teoria do Romance é que 14 e 15. Né? Então, quer dizer, faz parte de um processo de construção intelectual de grande monta, não é? Do Lukács. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que esse Lukács ele não lia só esses filósofos idealistas, que ele tinha total identidade. Total, principalmente quando ele vai virando hegeliano. Mas ele, de menino, já tinha lido o Marx, ele já tinha lido o Manifesto, ele já tinha lido o Capital, ele já tinha lido A Origem da Família, do Engels, e já tinha lido mais algumas outras coisas, o 18 Brumário, ele já tinha lido, não é que ele é um cara que caiu de paraquedas, mas ele tinha lido, e aí eu gosto muito dessa definição que o nosso Michel Levy faz, que ele fala, ele leu, mas não entendeu nada, não absorveu, né? Ele não absorveu. E o Conder também fala isso. Ele leu, mas não absorveu, a não ser para resolver angústias pessoais. Claro que não era isso, porque quando ele escreve, ele vai atender a demandas universais, significa que ele foi para além. Mas, de qualquer maneira, o marxismo, nele, ele vai encontrar respostas no marxismo. Eu diria, no debate que ele vai fazer com os comunistas russos, com os bolcheviques, e, finalmente, quando ele escreve História e Consciência de Classe. Eu acho que o História e Consciência de Classe é o grande livro do século XX. Eu tenho essa olha, eu me lembro que, quando eu li História e Consciência de Classe, foi mais ou menos no mesmo período, 71, 72, e eu era absolutamente autosseriano. Adepto da teoria da dependência, mais ortodoxo do que caixinha de maisena, né? E lia. Quando eu li o História e Consciência, antes do História e Consciência de Classe, eu tinha conhecido, através de um texto, do Carlos Delcio Coutinho, que depois foi ser um grande amigo meu, uma pessoa que eu sempre tive um grande carinho, né, por ele. Mas eu li o tal do estruturalismo, a miséria da razão, aí aquilo bagunçou minha cabeça. E quando eu fui ler o História e Consciência de Classe, eu cheguei a uma conclusão que é um dos grandes, se não o maior livro do século XX. E por que eu vou começar a falar nisso? E por que eu fui para o História e Consciência de Classe para discutir a política em Lukács? Porque, de qualquer maneira, no História e Consciência de Classe, ele vai fazer o debate da política. E vai tentar sair exatamente... Tem esse aspecto de uma política utilitária, de um elemento de negatividade da política. Eu não sei se o Lukács tinha isso claro, né? A política como uma afirmação negativa. E, de qualquer maneira, ali ele vai pensar questões importantes. Vai pensar o marxismo ortodoxo. E por que ele vai falar de marxismo ortodoxo? Porque ele tinha o debate com o Deborin, ele tinha o debate lá com o Laszlo Rudas, e tinha o debate com o Zinoviev, que eram caras que vinham por um debate extremamente rebaixado e degradante. Veja que interessante, num processo de revolução proletária vitoriosa, e os caras não conseguiam. E aí, essa revolução proletária vitoriosa gera um livro como História e Consciência de Classe, porque também tinha gerado um outro livro importante. Gerou o Materialismo e o Empírico-Criticismo. Eu sei que tem gente que não gosta, que diz que o livro é colegial. Eu acho que o livro tem questões sérias. Por exemplo, toda a crítica à empiria, toda a afirmação da necessidade de analisar os elementos fenomênicos através da dialética, subordinar a análise da ciência, a noseologia, né, a dialética e, principalmente, a retomada da teoria do reflexo, da Bildtheorie, né? A teoria do reflexo é muito importante ali naquele livro do Lenin. Então, acho que é um grande livro do Lenin. Tem seus problemas, tem seus reducionismos, mas é um grande livro, é um seminal livro do Lenin. E o segundo livro seminal do Lenin é o Que Fazer. Pode-se dizer o seguinte, é um grande diálogo que ele faz com o Kautsky. Porque o Kautsky também era um genial.
né? Genial aqui no sentido de um grande marxista, um cara empenhado, depois, obviamente, vai trilhar um caminho ruim, mas ele é um cara que vai fazer algumas discussões muito importantes, entre elas a questão da consciência. Então, obviamente, O Que Fazer é um livro que deve muito ao Kautsky. E ele mesmo vai dizer como era bom aquele Kautsky. É como a gente fala hoje do Agnes Heller, como era boa aquela velha, a grande Agnes Heller. No final da vida, como era ruim a Agnes Heller, como ficou ruim a Agnes Heller. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses livros, além daquilo que era conhecido no tempo do jovem Lukács, né, o Capital, a Contribuição à Crítica, o Manifesto, 18 Brumário, os textos mais conhecidos. E o interessante, para mim, eu não sei o que o pessoal acha, mas, para mim, um livro que também impactou o Lukács foi a Sagrada Família, porque ali tem algumas questões que eles colocam, o Marx e o Engels, que já são questões que têm embriões ontológicos ali. Né? Porque, claro que a gente tem que entender que a Sagrada Família é um livro de combate. É um livro de combate. Mas ali tem questões, tem abordagens ontológicas, vamos dizer assim, na leitura, principalmente na leitura do método que na Sagrada Família é desenvolvido. Então, esses textos vão influenciar esse Lukács jovem. A gente pode dizer que no História e Consciência de Classe é um livro cheio de problema, é mesmo, eu acho, cheio de problema. O Ricardo já levantou que é um livro cheio de problema, eu também estou de acordo. Né? E o Lukács, não, mas o Lukács vai achar na sequência, ele vai escrever aquilo, né, como, não sei se é uma catarse de um cara que tinha chegado no marxismo, mas ele vai escrever aquilo muito bravo com a maneira pela qual os comunistas, principalmente comunistas de expressão, como eram os Zinoviev, Deborin, Laszlo Rudas, não eram caras importantes, mas os Zinoviev eram um cara importante, um dirigente importante do movimento comunista, diferente, né? Enquanto que Rudas e Deborin eram dois burocratas do Partido Comunista da Hungria. Ele vive a Revolução e ele pensa como escreveu aquela experiência do debate político. Então, no História e Consciência de Classe, tem o debate político-filosófico do marxismo. Acho que é um aspecto que eu queria chamar a atenção. E o que é fundamental? Né? Se nós fôssemos fazer uma definição, né? Eu acho que o fundamental ali são 3 questões, né? 4 questões. A primeira questão é a questão que ele vai afrontar, trazendo da herança hegeliana, a questão do estranhamento e a questão da alienação, que tinha sido tirada fora da discussão do marxismo. Por quê? Ele vai fazer esta questão central, porque você tira o marxismo também da mera visão pragmática da economia, como se o marxismo não fosse a crítica da economia política. Como se o marxismo fosse meramente um economicismo, e não uma crítica da economia política. Então, são 2 aspectos importantes. Qual é o terceiro aspecto importante? Né? Você tem alienação, você tem o estranhamento, né? Você tem a reificação, que é a terceira coisa, e você tem a consciência. Então, ali, né, esses quatro pontos que ele vai tentar trabalhar, e o próprio método, né? Método aqui no sentido do marxismo ortodoxo, que é marxismo ortodoxo, para exatamente se contrapor ao marxismo, que, como não tinha vínculo com a teoria social de Marx, não era ortodoxo, era meramente dogmático, que ele faz essa separação, ainda que você possa dizer, tem uma quinta questão no História e Consciência de Classe. Qual é a quinta questão? O messianismo. Né? Mas aí quem resolveu bem essa questão foi eu sempre gosto de citar a fonte. O Michel Levy resolve a questão. Quer dizer, o problema todo é que os judeus de esquerda, ali daquele período, todos eles eram milenaristas. Né? Você pega lá, não era só o Lukács, o Ernest Bloch, o Walter Benjamin, a Rosa. Você tinha um conjunto de revolucionários, porque esses caras são revolucionários, dentro do momento histórico que eles estão vivendo. Né?
Todos esses caras tinham uma visão, primeiro, de que a consciência, inclusive o próprio Lukács, né, que a consciência, ela meio que... Aí tinha o velho Hegel junto, né? Aquela consciência que anda e que ao caminhar se autoconstrói. Eu acho que estava neles. E a ideia de que, ao fazer, você cria o conhecimento. Um pouco da Rosa, né? A querida Rosa, que nesse aspecto ela não conseguia fazer uma transcendência, vamos dizer assim, no que se refere à questão da organização da consciência. E o Lukács vai ficar preocupado com isso. Por isso que ele vai ler com atenção o que fazer. Por que ele vai ler com atenção o que fazer? Porque no que fazer, o Lenin consegue dar uma grande pista de que a consciência é um processo não só de construção, mas como um processo permanente da objetivação da ação política antagônica do proletariado, que é um dos núcleos de história e consciência de classe. Né? Eu diria que o que significa isso? A consciência como algo em processo permanente de construção. Isso está presente no Lukács, mas está presente de maneira explícita no velho Lenin, principalmente no que fazer, mas também no materialismo empírico-criticismo. Quer dizer, a segunda questão, né, quer dizer, a alienação, o estranhamento e a reificação como síntese, a alienação como elemento estrutural do capitalismo, e o estranhamento, o Lukács meio que não sabe muito bem onde que enfia, mas ele sabe que uma sociedade de classes e que uma sociedade humana, ela tem um estranhamento. Estou absolutamente de acordo que nunca vamos deixar de ter um estranhamento em qualquer forma societal, porque o estranhamento significa o primeiro momento do não reconhecimento do novo. E ao você olhar aquilo que você não conhece, você com os seus instrumentos teóricos, vai dizer o Lukács já na estética depois, né? Quer dizer, com os instrumentos teóricos você avança e responde às necessidades históricas quando você transcende o estranhamento. Mas a alienação acaba quando acaba o capitalismo. Então ele vai, esse aspecto, me diga quanto tempo eu já falo. Eu já falei 25, então eu tô com... Pior do que o Ricardo, que ele teve mais tempo, mas eu vou tentar matar esses 5, 6, 7 minutos que eu consegui. Eu acho que uma das coisas importantes do História e Consciência de Classe, mais do que o livro, e mais do que o prefácio de 67, é isto aqui, o reboquismo e dialética. Porque o Lukács fala dele, né? Ele não viu mais o livro. Mas ele falou, eu perdi o livro, escrevi o livro e perdi. E aí acharam em 90, lá nos arquivos da Internacional. Né? E ainda com o título em alemão, né? Schwostmus und Dialektik. Né? Meio que parafraseando o livro do Lenin sobre o reboquismo. Né? Um capítulo, acho que do que fazer, sobre o reboquismo e tal. Olha, depois de velho, porque esse livro aqui, eu vou contar a história, como é que eu encontrei esse livro. Eu estava com o Infranca lá numa livraria em Roma, na Feltrinelli, e o Infranca veio correndo com esse livro. Olha, você viu essa edição? Foi publicada esse ano. Acharam? Falei, não, eu sei do texto. Está aqui, aí eu comprei 2. E se eu não estou enganado, eu dei um para a Ivana, da edição italiana. Não dei? Te mostrei o meu só, então tá. Mas eu comprei 2. Então não sei quem é que ficou com o outro. E trouxe para cá, muito entusiasmado, e fui lendo no avião, na volta, enlouquecido. Então, quando eu acabei de ler isso aqui, eu entendi todo o prefácio de 67. Porque quando eu li o prefácio de 67, eu não tinha a formação que eu tenho hoje. Né? E quando eu li isso aqui, eu entendi tudo que ele tinha escrito lá. Por que eu estou falando isso? Porque aqui já começa, eu que estava aqui cochichando com a Cibele, começa imediatamente a autocrítica do livro. Quando ele vai para o debate com o Deborin, com o Rudas, com a Terceira Internacional, porque muita gente vai bater nele, ele vai apanhar no varejo, no atacado, né? Vai apanhar no atacado. Ele já começa, primeiro, a incorporar as críticas sérias. Segundo, a perceber quais eram os engorgos que ele tinha encontrado na construção desse trabalho. E terceiro, eu vou ter que terminar...
eu também quero ouvir o meu camarada Anderson Del, né, camarada, colega lá do Departamento de Ciências Políticas da Unesp de Marília. Quando ele começa a fazer essa autocrítica, ele começa também a costurar algumas reflexões. Não esqueçam que, ao fazer o debate, ele vai escrever o Moses Rez, o trabalho dele sobre Moses Rez. E, ao fazer esse trabalho sobre Moses Rez, ele já vai também depurando algumas discussões no âmbito do conhecimento e da filosofia marxista. Mas, obviamente, eu acho que o grande salto de maturidade do Lukács, como resultado político, filosófico, da autocrítica que ele faz do História e Consciência de Classe, principalmente desse texto, né, ele vai sistematizando essas críticas, fazendo algumas reflexões iniciais, ele vai conseguir fazer duas conclusões. A primeira na estética, no primeiro volume, toda a discussão dele sobre cotidianidade e desantropomorfização do conhecimento humano, e na ontologia, principalmente no volume 2, onde está o trabalho. Porque ali no trabalho ele vai estar discutindo, de novo, o que ele vai pegar de fundamental dessa discussão, teoria do reflexo, enquanto reflexo da sociedade, do ser social, ele não fala ainda em ser social, e no volume 2 da ontologia, onde ele vai trabalhar a ideia do reflexo e da praxis como elemento determinante do reflexo. Então, nessa minha comunicação, porque é isso que eu estou fazendo aqui, né, eu tenho uma impressão de que o História e Consciência de Classe foi seminal para que um grande intelectual como o Lukács, e para que os intelectuais que se alinharam nas angústias e na necessidade de superar o dogmatismo e, principalmente, depois o stalinismo, né, se inspiraram, e o velho Lukács, já na ontologia, no meu modo de entender, nessa discussão sobre o capítulo do trabalho, ele consegue dar uma amarração na teoria do reflexo, né? O que é o reflexo enquanto reflexo da sociedade e das relações sociais. Com isso, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com essa edição do primeiro volume da Estética, porque essa primeira parte da Estética tem essa discussão de fundo, e é uma discussão de fundo. Eu até acho que ela é mais difícil do que aquela que ele faz na ontologia. Eu não sei se é porque eu li também antes a Estética, né? Mas eu acho que algumas amarrações que ele vai fazer na Estética, ele só vai ajustar e, claro, aprofundar também no capítulo sobre a ontologia. E com isso aqui eu quero agradecer essa minha fala, né, e ouvir o meu camarada Anderson Del. Obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite. Mais do que mera formalidade, eu quero começar agradecendo a todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Boitempo, em nome da nossa querida Ivana Jenkins. Dar uma saudação especial a todos vocês, é um prazer rever o Veda, Miguel Veda. Agradecer de público e pessoalmente o professor Ricardo Antunes, que já faz um tempinho mas participou da minha banca de livre docência, né? Nós não nos encontramos pessoalmente, ele teve a participação online. Dizer do prazer de conhecer a Cibele, né? Eu tinha ouvido falar bastante, ouvido bem, tá? Falar bem. Dizer que é um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês para tentar contribuir em alguns elementos, né, para a discussão sobre a obra desse autor fundamental dentro do marxismo, por conta, né, das comemorações dos 100 anos de História e Consciência de Classe. E quero dizer que preparei aqui uma intervenção pensando
fundamentalmente no título da mesa, né? Lukács e a política em defesa do marxismo, né? Para começar, eu quero contar uma pequena historinha que aconteceu quando eu ainda era estudante do mestrado, se eu não estou enganado, lá em Marília. Uma historinha rapidinho. Estava num dos eventos organizados por nós lá em Marília, um evento sobre Gramsci, quando um professor, que era um dos convidados, né, numa das conversas de bar, né, vira para mim e fala assim: eu não sei como é que os lukácsianos conseguem pensar a política, né? Talvez, e talvez mesmo, né, digamos assim, a filiação dentro do marxismo desse professor explique um pouco essa frase, né? Por que a filiação? Um professor que se reivindicava gramsciano, trotskista, e aqui não quero fazer nenhum tipo de ilação dizendo que um é melhor ou o outro é pior, né? Mas essa ideia de que o Lukács não desenvolveu conceitos específicos para pensar o fenômeno social da política, né? Próprio da afirmação desse professor, eu fui entender muito tempo depois. Mas eu quero colocar essa questão exatamente para expressar minha discordância não só da tese, como afirmar que talvez esse tipo de afirmação derive do pouco ou nenhum conhecimento da obra do próprio Lukács, né? Se nós pensarmos ao longo da trajetória deste autor, né, e claro que nem de perto aqui quero fazer referências, ou tenho a pretensão de fazer referências aos mais variados textos, em que, mesmo que o tema do complexo social da política não esteja presente de forma explícita, mas que esse tema, né, mas que essas discussões estiveram sempre presentes nas preocupações desse autor, eu acho que isso é fundamental, né? Quero aqui citar uma publicação, mais uma, né, felicíssima publicação da Boitempo, que é o livro essencial, são os livros não escritos, né? As últimas entrevistas de 1966 a 1971. Eu quero dizer, por exemplo, claro, né, não dá para a gente se aprofundar as questões, mas pensar hoje a crítica à ação genocida de Israel ao povo palestino, né, que infelizmente não é de hoje, né, declarando e discutindo, explicitando a barbárie da guerra como um dos elementos, né, dessa crise estrutural, como o próprio Mészáros colocava, essa reflexão me parece que já está muito presente, claro que não em relação ao conflito de Israel e Palestina, mas quando nessas entrevistas o Lukács chama a atenção, né, para a necessidade do combate a toda e qualquer perspectiva de guerra nuclear. Ou seja, a guerra é um elemento... Desculpa, gente, eu vou me empolgando e vou aumentando o tom. É cacuete de professor de cursinho. Apesar que já faz tempo que não frequenta as salas de cursinho. Mas a guerra como elemento que explicita nas suas bárbaras mazelas aquilo que de pior o capital e o sistema do capitalismo reproduzem. Portanto, o combate à guerra, o discurso que aponta a necessidade da construção da paz, numa perspectiva revolucionária, necessariamente é um discurso e uma postura anticapitalista, pelo menos nos termos daqueles que eu entendo o Lukács. Ou seja, nada mais essencialmente político do que uma discussão como essa. Então, dizer que esse autor
não produziu ao longo da sua vida análises que possam contribuir para a compreensão do complexo social da política, me parece, no mínimo, um equívoco, né? Então, aquilo que eu vinha colocando, né, durante toda a sua obra, pelo menos a partir, né, da sua adesão ao movimento comunista, mas não só, eu acho que isso reduziu muito também, né, próprio movimento teórico, filosófico do Lukács antes de 18, mas durante toda a sua obra a questão da política está presente em suas preocupações teóricas, né? Mesmo quando o debate em que esteve envolvido partia de questões ou temáticas que não explicitavam propriamente o complexo social da política como elemento central, né? Talvez, né, uma das frases singulares, né, que sintetizam essa preocupação do Lukács é aquela, né, que aponta que a arte é o fim, né, e a política é o meio, né? Na minha leitura, da forma como entendo, essa síntese expressa com enorme clareza a postura de Lukács e suas preocupações com o complexo da política. Claro que a complexidade e a amplitude da obra nos obriga a fazer determinados recortes para a exposição aqui que nós preparamos, né? Vou fazer recortes, mas sem dúvida nós não podemos perder a dimensão de totalidade também de como esse autor reproduz, né, constrói a sua teoria social. E aqui eu quero pensar fundamentalmente, né, a questão da democracia, tal como o Lukács apresenta essa temática, esse debate, no texto redigido no final de 1968, início de 1969, que, vejam, foi publicado somente em 1985, né? O texto que aqui, para nós, né, pelo menos a edição que eu tenho, foi organizada pelo já citado aqui, saudoso Carlos Nelson Coutinho, e também pelo professor José Paulo Neto, se eu não me engano, numa edição da editora da UFRJ, né, que é uma coletânea de textos com o título Socialismo e Democratização, mas eu me refiro especificamente ao texto intitulado O Processo de Democratização, né? Depois não, né? Na apresentação do texto, do livro, da coletânea, né, Carlos Nelson e Zé Paulo explicam por que foi publicado só em 1985, depois, se der tempo, eu trato disso um pouquinho. Então, para tratar do tema da democracia em sua dimensão ontológica, ou como diria o próprio Lukács nesse texto, o ser precisamente assim da democracia, né? Algumas questões, eu diria, introdutórias me parecem muito importantes. Claro que eu vou também aqui, digamos, telegrafar alguns elementos, né? Até porque... até porque não é possível a gente se aprofundar no texto, né? Que questões são essas? Primeiro, algumas questões pontuais, né? Primeiro, né, da forma como eu entendo, e isso aparece claramente no texto, né, há uma crítica contumaz ao stalinismo nesse texto, sobretudo, né, a forma como... E stalinismo aqui, por favor, né, não entendamos o stalinismo como um fenômeno psicologizante, né, como um atributo a um indivíduo, mesmo que esse indivíduo tenha responsabilidades nesse processo, mas sim como um fenômeno histórico e social. Mas aqui o Lukács me parece que, sobretudo no que diz respeito à forma como o stalinismo reproduziu uma leitura do marxismo, né, ou seja, o stalinismo numa perspectiva metodológica, a crítica aqui me parece demolidora. Importante a gente notar o momento histórico em que esse livro está sendo escrito, né?
o Lukács, ele suspende a redação final da ontologia, ou os finalmente da ontologia, para se dedicar intensamente a uma discussão de pouco mais de 100 páginas, 150, um pouco mais, mas num momento em que nós temos todas as movimentações no Ocidente que foram genericamente chamadas, identificadas como Maio de 68, mas nós temos a ocupação das tropas do Pacto de Varsóvia, né, na Tchecoslováquia, né, a tal da Primavera de Praga. Né? Então, é um autor que em momento algum, isso fica muito claro no texto, em momento algum abre mão da perspectiva da Revolução Socialista, da defesa da transição socialista, e isso é de extrema polêmica, né? É curioso, né? Eu tenho todos nós temos muitos amigos que debatem essas posições do Lukács, que vão acusá-lo muitas vezes de stalinista, né? E aí os stalinistas vão acusá-lo de traidor, porque afinal de contas ele está fazendo a crítica a todo esse processo, a forma como o bloco soviético estava tratando, e fundamentalmente, né, a soviética como estaria tratando todos os eventos de 68 na Tchecoslováquia, mas o fato é que o Lukács nunca abriu mão, né, e o Zé Paulo faz questão de reafirmar isso, né, nunca abriu mão da defesa de que o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo, né? Ou seja, nunca abriu mão de lutar, insistentemente apontar de forma contundente a sua defesa da transição e apontar caminhos. Esse texto, inclusive, né, no qual estou tentando aqui pelo menos pontuar algumas questões, é um texto que vai fazer um balanço gigantesco desde a Revolução, né, do fato da Revolução não vingar no Ocidente, da Revolução Russa ficar encapsulada, de todos os desdobramentos com a NEP, depois a luta interna que vai redundar na vitória do grupo do Stalin, todos os planos quinquenais, né? Então, o Lukács aponta toda uma análise para dizer o seguinte: é fundamental, né, que se pense nesse momento da transição revolucionária do socialismo, a forma de aprofundamento da democracia, né? Agora, que democracia? Essa é uma questão que me parece bastante importante, né? Então, ainda como elementos, digamos, introdutórios, né? A questão da crítica ao stalinismo enquanto método, a questão da análise dos fenômenos sociais na relação entre o singular, o particular e o universal, isso como um elemento fundamental, que muitos vão dizer que expressa digamos assim, o veio, né, a continuidade hegeliana do Lukács, né? Para mim expressa uma continuidade na ruptura, né? Porque o pressuposto, o ponto de partida, não é o mundo das ideias, né? Mas sim as relações materiais, as relações concretas e a forma como, né, as tendências universais se singularizam a partir de particularidades históricas, né? Isso para dizer o quê, né? Segundo o próprio Lukács, que a democracia não pode ser entendida, né, como um conjunto de valores, como um conjunto de pressupostos, como um conjunto de, para usar um autor que eu tenho pesquisado muito ultimamente, né, como um conjunto de regras básicas, metodológicas, universais. E esse autor é o Bobbio, então, Norberto Bobbio, o liberal Norberto Bobbio. Ou seja, a democracia não pode ser entendida como um valor universal aplicável a todo e qualquer momento, senão
entendida na relação entre o momento histórico e a forma particular em que essa democracia se singulariza. E aí, já no início do texto, ele aponta, por exemplo, de forma comparativa, como é que a democracia na polis grega tem como base material o modo de produção escravista. Ou seja, aquela forma democrática, e aí, para pensar as distorções ideologicamente orientadas do liberalismo, sobretudo no discurso imediato da cotidianidade, de que o que nós vivemos hoje começou na Grécia Antiga. Isso não é verdade. A forma da democracia hoje, como se fosse um espírito universal que vai se reproduzindo a partir das noções de liberdade e igualdade, isso não é verdade. E o que o Lucas está demonstrando aqui é exatamente o quê? O que permitia aquela forma de democracia na Grécia Antiga era uma base material em função do trabalho escravo. Tanto assim que quando a polis grega, aquela forma, aquele modo de produção escravista, quando essa sociedade se amplia e o elemento da troca começa a penetrar como elemento fundamental, das relações sociais e econômicas, aquela formação social se esgarça. Ou seja, a crise do escravismo da antiguidade provoca também uma crise daquela forma de democracia. Em seguida, o Lucas vai apontar, da mesma maneira que a democracia, que nasce da transição do feudalismo, do medievo para a modernidade, esta democracia, ela se fundamenta numa concepção genérico-abstrata de liberdade e igualdade. Por quê? Porque a base material que vai dar origem às relações capitalistas de produção exigem que os indivíduos sejam considerados como livres para vender, para trocar a força de trabalho, para trocar a mercadoria que possui. E é uma generalização abstrata, usando inclusive uma definição marxiana, porque na realidade concreta não tem nada de livre, no trabalho, na força de trabalho. Para quem tem alguma dúvida, por favor, acompanhar os escritos da professora Cláudia Mazei e do professor Ricardo Antunes. Então vejam, o que o Lucas está apontando? Ora, isso assim, nos elementos introdutórios do texto, não podemos lançar mão desses fundamentos próprios da democracia burguesa. E aí um outro elemento fundamental, é preciso substantivar a democracia. De que democracia que nós estamos falando? Não podemos lançar mão dos princípios, dos fundamentos da democracia burguesa para querer analisar o mundo soviético, o bloco soviético. É preciso construir uma nova forma de democracia. E aí vem, eu tenho um péssimo hábito, só para fazer uma confissão, eu faço mais ou menos um esboço e não sigo, mas enfim, desculpem. Pretendo me organizar mais, mas enfim. Já falei 20 minutos. Qual é a questão fundamental? Então, ainda nos momentos iniciais do texto, Lucas está demonstrando o seguinte: a democracia burguesa, de corte teórico, filosófico, liberal, não é a alternativa para o mundo socialista. E por que ele está dizendo isso? Porque aí ele entra de forma decisiva no texto na crítica ao stalinismo, sobretudo do ponto de vista metodológico, mas a forma política que o stalinismo se transforma, ou melhor, a forma política que o stalinismo transforma e engessa as relações propriamente políticas nos países de transição socialista. E como aquele engessamento, aquela burocratização, na medida em que vai se fundindo partido e Estado,
E aí, aquele pressuposto fundamental, criticar o partido significava criticar o Estado, e criticar o Estado significava ser um traidor da Revolução. Né? Então, como é que esta forma de difusão e de engessamento burocrático impede exatamente o processo de educação e formação política de uma nova sociedade? O que o Lukács está apontando, e aí quando ele faz toda a análise, e aí há toda uma discussão, a tese do Murilo, né, aquele que aqui estava, é fundamental, porque o Murilo vai dizer, muito em linhas gerais aqui, que tem problemas nas leituras que o Lukács reproduz sobre a teoria do valor, exatamente porque, o que o Lukács está apontando nesse texto? Que, de alguma forma, ele vai detalhar todos os programas econômicos e a forma como a economia de fato avança no mundo socialista e se alcança processos de socialização econômica efetivos, né, de avanço da qualidade de vida, mas que não foi acompanhado pela política. Né? E o que o Lukács está chamando a atenção? Ora, esse descompasso, se é que eu posso assim chamar, entre a dimensão da socialização econômica e a burocratização da política, está começando a se explicitar em crises sociais. E que, portanto, é fundamental que se avance no processo também de socialização da política. Daí a ideia do processo de democratização. Processo de democratização enquanto um processo cotidiano de educação política, de formação política, mas não é a ideia de formação política onde os iluminados puramente falam e o público absorve, acata. É um processo de construção cotidiana em que o Lukács vai resgatar lá no Lenin dos sábados comunistas, que vai falar em democracia cotidiana. A democracia onde aqueles envolvidos nos processos de organização da vida, no bairro, na cidade, né, eles estão envolvidos na discussão, nas deliberações, na execução, ou seja, eles estão totalmente integrados, ou devem estar totalmente integrados, né, ao processo de construção de uma nova forma de sociabilidade. Não é? Nós tivemos a oportunidade de estar em Cuba em 2014. Tivemos mas eu também estava, num evento organizado pela nossa querida Isabel Monal. E uma das discussões que nós ouvíamos dos companheiros e companheiras cubanos era de como atrair a juventude, as novas gerações, para a militância direta na vida política da cidade, dos bairros, né? Porque isso tinha se distanciado muito, sobretudo depois do período especial, como o genial, né, comandante Fidel Castro denominou todo aquele processo de crise profunda, a partir do final do bloco soviético, da década de 90. Né? Então, uma juventude que vinha se distanciando cada vez mais da vida política, daquilo que interessa para a construção de um novo mundo, e a discussão era essa: como integrar, né, como integrar as pessoas, como construir um novo mundo a partir de uma concepção em que as pessoas não só participem de 4 em 4 anos escolhendo alguém, mas participem, debatam, deliberem e executem. Me parece, não sei o que os colegas aqui pensam, que é muito inspirada essa leitura do Lenin na Comuna de Paris. Então vejam, claro, né, nós estamos aqui debatendo a ideia de como que
essa leitura política do Lukács pode, em alguma dimensão pode, na minha leitura, contribuiu e contribui de forma decisiva para a defesa do marxismo, né? Mas é fundamental pensar que ele estava escrevendo num momento em que existia, né, pelo menos, não vou saber dizer em termos numéricos, né, mas uma boa parte da humanidade governada por estados que se reivindicavam herdeiras, né, da teoria do Marx, né? Portanto, era possível fazer esse debate. Se nós pensarmos os dias de hoje, onde, para mim, sem dúvida alguma, há uma regressão gigantesca, abissal, né? Estou concluindo, tá? Na direção da barbárie, né? Nos parece muito distante essa possibilidade, né? Mas quero aqui apontar que é fundamental que esses elementos, pelo menos da forma como eu entendo, sejam resgatados de forma decisiva por todos aqueles e aquelas organizações, aqueles partidos que se pretendem anti-imperialistas, anticapitalistas e, portanto, revolucionários, né? E aí, para encerrar mesmo, né, talvez não sei se eu posso chamar de uma nota trágica do texto, o Lukács está no fim da vida, claro, ele não sabia que ia morrer em 71, né, mas já está passando por todos os problemas de saúde, e ele entrega esse texto para a direção do Partido Comunista na Hungria. Camarada Lukács, vamos esperar um pouquinho para publicar seu texto. Vamos esperar uns 10 anos para publicar seu texto. Eles não esperaram 10, né? Eles esperaram um pouquinho mais, só foi publicado em 85. O final do texto parece ter um tom meio que de vidência, né? Mas não é vidência, né? É o tom daqueles que conseguem capturar as dimensões da realidade e propor alguns possíveis desdobramentos, né? E o que diz o Lukács no fim do texto, né? Que se o Bloco Socialista, né, se os comandos da Revolução não atentassem para a necessidade desse processo constante de democratização, né, era bem possível que a crise se aprofundaria a ponto de eclodir, né, ou de implodir todo aquele projeto de uma nova humanidade. Tragicamente, em 85, quando o texto é publicado, né, quem está à frente da antiga União Soviética, na minha leitura, um dos maiores traidores da humanidade, que foi o Gorbachev. Bem, colegas, companheiros, companheiras, camaradas, muito obrigado mais uma vez, espero aí ter lançado algumas ideias para a gente poder debater, e, enfim, é isso. Obrigado. Bom, eu queria fazer 2 pequenos comentários só para dar início ao debate, abrir um pouco a palavra. Acho que o primeiro é pensar a relação sujeito, história e consciência de classe em 1923, em 1967, em 2023, né? À luz dessa fortíssima inspiração lucatiana que é a historicização, né? Não se faz nenhuma concessão que não esteja de fato enraizada nessa dimensão da história. E eu acho que essa é uma questão que ele nos propõe em 1923, em 1967, quando ele escreve o prefácio, e em 2023. E a segunda é um trechinho exatamente do prefácio que eu achei lindo e que eu acho que tem tudo a ver com a discussão proposta para essa noite. É a citação que está na página 31, 32, do livro organizado pelo Zé Paulo. Nunca incorri, é o Lukács falando, nunca incorri no erro de me deixar impressionar pelo mundo capitalista, o que diversas vezes pude observar em muitos operários e intelectuais pequeno-burgueses.
O ódio, cheio de desprezo que sentia desde os tempos de infância pela vida no capitalismo, preservou-me disso. A confusão, porém, nem sempre é caos. Ela contém tendências que, embora muitas vezes possam reforçar temporariamente as contradições internas, movem-na, em última análise, para a sua resolução. A ética, por exemplo, impele a prática, ao ato, e assim a política. Então, com esses 2 pequenos comentários, eu gostaria de abrir o debate para quem quiser se inscrever. Então, boa noite, parabéns pelas apresentações. Embora enquanto eu escutasse as falas de vocês, formava a imagem mental de algumas taças de vinho e conhaque, que já partilhamos. Só para lembrar, a democracia israelense é baseada na criação de guetos da população palestina. É isso, não dá para separar as 2 coisas. No ano de 2010, aqui na USP, eu assisti a um seminário chamado Hegemonia às Avessas, que foi muito interessante, o professor Chico de Oliveira ainda, professor José Paulo Neto e professor Carlos Nelson Coutinho. Virou livro. E o professor Carlos Nelson, aí no seu último livro, ele falava da hegemonia da pequena política, né, de Rousseau a Gramsci, se eu não me engano. E aqui eu quero trazer um pouco da questão para o mundanismo brasileiro, ou sargentismo, alguma coisa assim. Ambos usam, tanto Anderson como eu, usam muito o termo social-democracia tardia. Eu prefiro social-liberalismo, mas 6 e meia dúzia são a mesma coisa. Então, como o tema é política, como pensar a política de esquerda nessa ambientação de social-democracia tardia, onde, pelo menos, eu não vejo uma política que exprima a possibilidade, e não estou falando como ultrasectário, de trazer o econômico, o mundo vivido para a arena, né? O que eu noto, nós temos aqui agora, na força hegemônica de esquerda, a ideia de que a política de esquerda é uma política cultural. Cultura pela cultura. Iremos fazer uma transformação de mentes e de corpos e mentes. Né? E, ao mesmo tempo, a esfera econômica, é só olhar os ministérios, ela continua naturalizada num certo tipo de neoliberalismo progressista, se citar Nancy Fraser, e continua ali. Então, essa separação entre o mundo entre economia e política e cultura, né? Como seria analisada por Lukács? O que é as consequências concretas disso para a classe trabalhadora, quando as forças de esquerda separam economia e política? Obrigado. Tá. Você se apresenta? Bom, boa noite a todos, todas presentes. Eu quero agradecer à mesa, aos professores e todos os debates que se passaram antes. E falou-se muito de democracia, né, de subjetividades, e de Lukács não ter tratado de política. Eu não consigo imaginar os conflitos da sociedade capitalista, né, que insiste em destruir a historização dos indivíduos, né, principalmente quando a gente trata de política de guerra, né. Nós temos um neoliberalismo perverso, historicamente construído, né, na junção euroimperialismo, não é um conceito que eu gosto, mas que está aí sendo jogado, né, as traças. A morte de massas, né, a gente vê uma guerra suculenta, né, financiada pela a própria ONU, quando a gente pensa em instituições. E aí eu acho que pensar a atualidade de Lukács também é pensar a fragilidade das contradições dessas instituições, né? Porque desde o pós-guerra, se a gente pensar de 68 para cá, a gente tem um processo
de individualização da sociedade, que aposta em qualidade dos indivíduos, que aposta em individualização dos sujeitos, né? Essa subjetividade é cada vez mais construída nessa perspectiva de que você vence sozinho e de que você é cada vez mais sozinho, mas a gente, por um lado, a gente tem resistências, né? Eu estudo educação. É impossível não olhar para reformas, né, numa perspectiva histórica. O professor Ricardo Antunes agora há pouco falava sobre isso. Se a gente não olhar que há ao mesmo tempo que esse processo de desmonte da historicidade, de destruição da historicidade, ele também deixa brechas para a gente pensar, né, como essas contradições podem nos gerar resistências. E aí eu queria pensar um pouco como vocês, né, como senhores, entendem essa questão. Os senhores carinhosos, que eu sou um estudante, né, e a gente se coloca sempre também nesse lugar, enxergam. Lukács traz muitas resistências, né? Se a gente for pensar nessa questão do singular, do particular e da universalidade, nós não estamos de um todos vencidos, né? A gente não vai olhar só para o neoliberalismo como discurso fundante. A gente tem nesse processo disputas, e eu acho que isso nos coloca no lugar de refletir. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Eu me chamo Cecílio Henrique Costa, sou aluno do mestrado da Unesp em Marília, fui aluno do professor Anderson Del, conheci o professor Mazeu pelo professor Leandro Galastre, li muitos dos seus textos tratando-se de Mariátegui, eu venho desse terreiro onde a gente se constrói coletivamente. Cecílio Henrique. Cecílio Henrique. Obrigado. Gente, eu acho que a gente tem mais uns 10, 15 minutos no máximo, então eu vou passar... É o WhatsApp. Eu acho que eu vou passar para o Antônio Carlos, exato, e para o Anderson, tá? Porque senão a gente estoura completamente o tempo. Obrigado, Sibeli. Eu vou falar, o Zé Paulo disse que vai ser telegráfico, já está superado, é o WhatsApp, é a coisa mais rápida. Olha, Maurício e Cecílio, são questões fundamentais. Eu diria que a hegemonia... Você falou uma coisa importante, o Zé Paulo, o Calito falava isso, né? Que você tem uma hegemonia da pequena política. E é verdade. Por que da pequena política? Olha, eu quero confessar que eu tinha tanta angústia sobre a questão, sobre dois problemas, política e economia, política e democracia. Como é que isso tinha rolado no mundo, né? Eu fiquei tão angustiado que eu escrevi um livro sobre a democracia no mundo antigo, a política e a democracia no mundo antigo, e sobre a política e a democracia no Renascimento, para tentar entender, para que tipo de coisa, responder para mim e para os camaradas que perguntavam, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, a política, mesmo no mundo antigo, como no mundo moderno, ela veio para dirimir o confronto direto. Então, ela passava a ser o confronto intelectualizado. Claro, o Clausewitz que falou, né? Olha, às vezes a política não dá, então a guerra é uma continuidade da política. Mas a política vem, tem até, estava brincando, falando do mito da política, né? Que o Platão conta que quando os titãs deram os segredos do fogo e da techné, né? Da energia e techné, né? Fogo e conhecimento para os seres humanos, o Zeus estava olhando lá do Olimpo e dizia, esses caras vão se matar, porque eles têm o mesmo poder de criação que os deuses. E aí o Zeus falou, bom, eu vou arrumar esse problema, deu de presente para a humanidade a política. Veja que alegoria fantástica, né? Quando você pensa na política burguesa, ela não é diferente. A burguesia foi visitar o mundo antigo, claro que trouxe uma coisa nova, mas tem um núcleo, que é a ideia de uma relação onde o conflito passa a ser uma tentativa de você trabalhar o conflito num plano, vamos dizer, do acordo ou do pacto, Maquiavel, depois os outros do Renascimento. Só que hoje você tem uma luta de classes muito feroz, né? Já respondendo uma questão do Cecílio, a questão da educação é um dos elementos fundamentais, porque o que se disputa hoje é o currículo. E por que se disputa o currículo? Porque o currículo nada mais é do que um núcleo onde está o conhecimento produzido pela sociedade, e a burguesia não quer, de jeito nenhum, que o proletariado se aproprie do conhecimento. Por isso que a disputa, tem Banco Itaú, tem Banco Mundial, discutindo o currículo de primeiro e segundo, de ensino fundamental, de primeiro e segundo
segundo grau, pô, não é que os caras são bonzinhos, pô, proletariado pega esse troço, vai pegar esse conjunto de conhecimento científico, vai dar um cambal na gente e vai fazer um desenvolvimento revolucionário. Pouco é isso, né? Essa é uma questão. Para terminar, né, o Lukács tinha muito claro, quando ele escreve o Pensamento Vivido, ele está respondendo não só aos movimentos 68, ele está respondendo a uma crise política na Itália, onde os comunistas tinham um papel fundamental e deram para trás, para variar, aquele partido comunista, reformista e cagão, desculpe o termo. Né? Então, quer dizer, nessa questão, o Lukács para responder um problema sério de luta de classe na Europa Ocidental. Né? E, obviamente... Enfim, gente, o tempo urge, tempos fugit, eu sou obrigado a passar de novo. Bom, vou tentar ser rapidinho também. Bom, Maurício, estranho, camarada Parisi. Só uma pequena observação sobre a diferenciação que eu procuro fazer entre social-democracia e social-liberalismo. Na verdade, da forma como entendo, o social-liberalismo é uma expressão ideológica de um projeto social-democrata, né? Por que é uma expressão ideológica? Porque essa concepção social-liberalista, ou de um socialismo liberal, nasce lá na Itália, justamente no grupo em que se articulava Norberto Bobbio, né, como um dos herdeiros do pensamento de Piero Gobetti, por exemplo, que tentava articular o princípio da igualdade socialista sem abrir mão do princípio da liberdade liberal, né? Ou seja, era uma contraposição, por isso uma construção ideológica, ao socialismo autoritário que eles sempre viram, não só na União Soviética, né? Em qualquer forma de proposta comunista, né? E social-democracia, tal como ela se coloca no Brasil, ela não é tardia apenas por uma questão de temporalidade, né? Ela é tardia porque ela expressa, né, o esgotamento total de uma perspectiva reformista que a social-democracia clássica traz ao longo do século XX. Esgotamento total por quê? Porque é exatamente isso que você coloca, vai fazer, sobretudo, vai propor no plano político uma forma de conciliar o inconciliável. E o resultado a gente está vendo, sem dúvida alguma, não tenho a menor dúvida de que tínhamos que derrotar Bolsonaro. Tínhamos que derrotar a expressão mais viva, clara, explícita da barbárie, né? Da forma como se constituiu no Brasil, das cavernas, para fazer referência a um pequeno livro, não na densidade, né, mas no formato do Ricardo Antunes, né? Política della Caverna, como foi publicado lá na Itália. Não tem a menor dúvida que tínhamos que ir para as ruas, inclusive, para vencer essa continuidade. Agora, a grande questão é o problema que se coloca a partir do momento de um projeto conciliador, de uma social-democracia que vai propor, enquanto reformismo, as migalhas das migalhas. Não preciso ir muito além, basta ver o cotidiano dos nossos jornais, de como é que o Centrão vem governando esse país, né? E a grande questão qual é? Né? Eu dizia isso antes das eleições, né? A única forma do governo petista derrotar de fato o Centrão é botar a massa na rua, mas o PT não vai botar a massa na rua, porque deixou, se é que teve algum dia essa proposta de botar a massa na rua para fazer oposição radical de fato, de ruptura radical, isso eu acho que nunca teve, né? E aí a encruzilhada que nós vivemos, né? São os dilemas do nosso tempo, né? As respostas, elas devem ser construídas, né? Em termos de organização, né? Em termos de proposição,
numa perspectiva que tem que ter alguns princípios. Ricardo citou alguns, nós falamos de outros aqui. É o anticapitalismo, que necessariamente deve trazer consigo uma perspectiva anti-imperialista. Agora, é isso, nós estamos num momento de extrema, eu diria de extremo recuo. Não é que nós estamos num processo de extremo recuo, né, de avanço do capital sobre o trabalho, que deriva lá de meados da década de 70, e que vem se reproduzindo e se aprofundando. Não temos como apontar caminhos que não sejam aquele da construção de novas possibilidades, né? E esses elementos que o Cecílio traz, eu entendo como elementos fundamentais desse processo de ataque do capital, ataque da burguesia, né, ao mundo do trabalho, né, à perspectiva do trabalho. Ou seja, a história não existe mais, a vida é assim, não tem o que fazer, vamos tocar a vida do jeito que dá. Eu prefiro, como que é a frase? Eu prefiro emprego do que direito, para justificar essa degradação total, né, das formas de trabalho. Então, esta fragilização, né, que na verdade é uma destruição dos laços mínimos de solidariedade que existem, que foram construídos ao longo do tempo, né, nas formações sociais. É a barbárie se ampliando e se aprofundando. Enfim, espero ter dialogado de alguma forma com vocês, agradecer mais uma vez, prazer, Cibele, e um abração para todos. Bom, acho que eu encerro apenas lembrando que a única maneira de se contrapor à barbárie é de certo modo, recuperar e apostar nas possibilidades de emancipação humana, tal como elas foram postas por Marx e por toda a literatura marxista do século XX e, ainda bem, do século XXI. Né? É isso.